Como acabar com a birra do meu filho? Isso é uma incógnita para você? Você quer aprender a lidar com a birra de uma forma amorosa, firme e certeira? Então esse vídeo é para você. Vem comigo se você quer aprender um pouquinho mais sobre a birra, o que é, quais são as suas causas e como que a gente pode evitar essa situação. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimenta Kids Sem Neura. Aqui no meu canal, para você que está chegando agora, você vai encontrar assuntos sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. Então, se você quer ficar antenadinho, eu te convido a se inscrever no meu canal Movimenta Kids Sem Neura. Dito isso, vamos entender um pouquinho o que acontece na birra. Mas antes eu preciso te informar que esse é o segundo vídeo de uma série que eu tenho aqui no meu canal chamado Criação de Filhos de Forma Bíblica. Então, se esse assunto te interessa dentro da Bíblia, como criar filhos e aprender a lidar com uma birra de acordo com a palavra, esse vídeo é para você. Se você não acredita, penso que esse vídeo então não é indicado para você. E também você precisa saber que o que eu vou te ensinar aqui funciona, vai dar certo e vai te ajudar a acabar com a birra e vai ajudar a amenizar essa situação. No entanto, não é receita mágica. Dá trabalho, leva tempo e demanda muito esforço. Então, se você está disposta a isso, ok. Se não, eu também acredito que esse vídeo não vai te ajudar. A birra. Como que funciona a birra? As crianças têm birras por vários motivos. Criança não tem birra porque ela foi malcriada, porque é falta de educação, porque ela está desonrando, porque ela está enfrentando. Nada disso. Birra é consequência de coisas que aconteceram com essa criança e a gente não percebeu e resultou em birra. Uma criança pode ter birra porque está com fome, porque está cansada, porque quer dormir, porque está chateada, porque está triste, porque sobrecarregou a sua mente ou sobrecarregou a sua emoção, entre outros fatores. Então, como que a gente vai saber lidar com essas coisas que não podem acontecer para trazer a consequência da birra? Primeiro, a gente precisa entender como que funciona o cérebro da criança. As informações são aprendidas pelo cérebro da criança por meio dos 5 sentidos. E são eles: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então, por meio desses 5 sentidos, entra a informação no cérebro da criança. Nesses 5 sentidos, a Bíblia destaca 2, que é a audição e a visão. Então, vamos ler 3 versos. O primeiro está em Mateus 6:22, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, tudo aquilo que a gente olha bom vai ter luz lá dentro de nós. Ruim, não. Então, a criança está todo o tempo aprendendo, olhando. Então, todas as nossas atitudes, nós temos que tomar cuidado com elas, porque as crianças então estão vendo. Então, tudo que eu falar tem que ter relação com o que eu vivo, com o que eu faço. O outro verso está em Provérbios 20:12-13, diz assim: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartará de pão. E o Senhor está falando que Ele criou os dois, tanto o olho quanto o ouvido que ouve e o olho que vê. E está falando que é para nós não empobrecermos, pai e mãe principalmente. Mas as outras pessoas que estão em volta, que conhecem a Deus, também têm que ter essa mesma atitude, mas principalmente o pai e a mãe. Então, não empobrecer não esmoreça no que você faz. Faça de forma correta, dentro dos seus princípios. Então, não esmoreça nisso. Sempre faça porque a criança está olhando. E para que ela tenha luz dentro dela, ela tem que ver coisas boas. Tem que ver a sua atitude boa para trazer a luz que é Deus dentro dela. Então, ela vai ver por meio das suas atitudes Deus. E o ouvido também, não empobreça a sua forma de falar. Não grite, não xingue, não ameace, não fale palavras que não vão que não vão contribuir com o desenvolvimento da criança, que não vão contribuir com a criança, com o seu desenvolvimento.
Por quê? Porque você não vai conseguir conquistar a criança, o órgão mais importante para acabar com a birra, que é o ouvido. Então aqui está o segredo. Se você quer que o teu filho não tenha grandes episódios de birra, quer acabar com ela, quer passar por esse momento um pouco mais fácil, conquiste o ouvido da tua criança. E isso será possível com a forma como você fala. Preste atenção, não esmoreça na sua atitude e na forma de falar para conquistar o ouvido da tua criança. E o outro verso está em Provérbios 16, 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então, o que esse texto está falando? Que a doçura, que o falar brando, que o falar dócil vai aumentar o ensino, vai aumentar o conhecimento. Então, você vai conseguir conquistar o ouvido da tua criança. Porque quando a gente vê uma criança com birra, o que a gente quer fazer? A gente quer mudar a situação, o comportamento dela, mas a gente não vai conseguir mudar esse comportamento enquanto nós não ganharmos a mente dessa criança. E para ganhar a mente dessa criança, você vai ganhar ela como? Ela vendo o que você faz, você conquistando ela com os teus olhos primeiro, aí depois que ela colocou o olho em você, agora sim ela está pronta para ouvir o seu falar doce, o seu falar dócil, o seu falar sensível, firme sim, mas amoroso, porque senão você não vai conseguir aprender a mente da criança. Já é comprovado na neurociência que um falar leve atrai o cérebro fica mais atento, ele presta mais atenção do que em gritos. É como se no cérebro da criança o grito fosse trovões, rajadas, então isso não é interessante. Mas se você acredita que o medo está dando certo, espera crescer para ver se vai funcionar. Agora pode até funcionar porque ela é pequena, mas depois não funciona. Então, vamos mudar a nossa atitude. Ok, como que eu faço com que a criança olhe para mim? Como que eu faço para conquistar a visão dela para mim? Você tem que entender o jeitinho da tua criança. Cada criança tem o seu jeitinho. Algumas crianças são mais perceptíveis. Sabe aquelas crianças que rapidinho pega todo o contexto? Você tem até que tomar cuidado da forma como você fala, a forma como você anda, o que você faz, porque ela percebe rapidinho. Então toma cuidado com isso, porque é exatamente isso mesmo. Essa criança tira conclusões precipitadamente. Por exemplo, se ela viu o papai e a mamãe brigarem, na cabecinha dela já vai funcionar que o papai e a mamãe vão separar. Então toma cuidado, porque ela vai pegar isso como verdade, vai entrar na mente dela, sobrecarregou a mente, vem para a emoção, vai vir para o comportamento. Birra, choro excessivo, gritaria excessiva, começar a bater, jogar as coisas, sempre aparece no comportamento porque sobrecarregou mente e emoção. Tem crianças que são mais emotivas, mais sensíveis, são mais emocionais. São aquelas crianças que a gente pode chamar de esponja. Elas captam a informação, elas captam tudo, guardam para elas chupam tudo, né, como uma esponja e vai sobrecarregar onde? Na emoção. Então, quando ela escuta um não, ela chora com mais facilidade, ela é mais sensível nas despedidas, quando um brinquedo quebra, alguma coisa com um bichinho que acontece, ela é muito mais sensível. Então, você precisa dar para esse tipo de criança mais toque. Essa criança vai precisar de mais toque, de mais tempo, de mais paciência, né? Para ela acalmar e não sobrecarregar a emoção. E tem essas crianças que são extremamente agitadas. Primeiro a gente tem que entender que criança é criança. Criança vai agitar. Tem um texto que fala em 1 Coríntios 13:11 que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, criança é criança. Criança vai fazer criancice, vai fazer meninice, eles são meninos. Então, a gente não vai esperar que a gente tenha um robô comportadinho, quietinho, né? Então, criança faz. Mas existem essas crianças que são além disso, que é o jeitinho delas, que elas nasceram assim, né? Então, você vai ter que saber lidar. São aquelas crianças que você vai ter que frear mais, segurar mais perto de você, podar mais algumas coisas e
empurrar essa criança para ela crescer outras habilidades dela, né? Então, os 3 tipos de jeitinhos da criança, você vai ter que prestar muita atenção, né? A criança que é muito acelerada, você vai precisar ter muita boa conversa, que ela é mais perceptível. A criança que é uma esponjinha, que é mais emocional, ela vai precisar de mais toque. E a criança que ela é mais agitadinha, ligeirinha, você precisa dar mais tempo para ela, porque ela é rápida demais. Então, você precisa ter tempo com ela para ir podando essas questões que não estão contribuindo com o seu desenvolvimento. Uma outra questão importante para a gente acabar com as birras da criança, para amenizar, para saber lidar melhor com isso, é você trazer pertencimento para essa criança. E como você traz pertencimento para essa criança? Pelo que eu disse anteriormente, você precisa dar tempo, toque e boa conversa. Essas 3 coisas indicam para a criança que ela é pertencida. Todo ser humano tem a necessidade de pertencimento. Nós nascemos para nos conectarmos com outras pessoas e nós precisamos saber que nós pertencemos a algum lugar. E quando você dá tempo, dá toque e dá boa conversa, essa é a resposta que a sua criança precisa. Vamos parar e pensar. Lembra quando você namorava? E aí o seu namorado ou aquele rapaz que você estava saindo, quando ele tirava um tempo dele para mandar uma mensagem, para ligar, para ficar com você, você sabia que ele estava interessado, não é verdade? A mesma coisa funciona para a criança. Quando você faz isso, quando você tira um tempo do que você iria fazer, isso vai ser entendido pelo cérebro da criança que ela é pertencida, que ela é amada. E o toque também traz isso, né? Lembra lá de novo no início do namoro, né? O tocar a mão, o abraçar você quando você está sentada, né? No casamento. Ainda a gente espera que aconteça isso, né? A gente está sentado e eles passam a mão, né? O nosso parceiro atrás, você se sente acolhida, se sente segura. Então isso também gera na criança esse sentimento, esse pensamento. E a boa conversa toda criança precisa ser ouvida. Ela também tem demandas. Não é porque ela é criança que ela não tem coisas importantes para falar. Ela tem coisas importantes para falar dentro do período em que ela está passando. Então você precisa saber o que está acontecendo na cabecinha dela. E quando ela joga tudo para fora, você vai descobrir isso. Por isso que aquela criança que é mais perceptível, mais aceleradinha, você precisa ter mais conversa com ela. Para ela te contar todas as impressões que ela está tendo e as respostas que ela acha que está percebendo no dia a dia, né? Então, faça isso, faça as 3 coisas para você gerar pertencimento na tua criança e isso vai fazer com que você conquiste a sua criança. Você conquistou a sua criança, ela te escuta e você consegue mudar o comportamento dela. Não por esforço, mas porque é lógico isso acontecer na vida da criança, né? Quando você conquista alguém muito bacana com você, você quer fazer o bem para ela, você quer devolver de alguma forma e isso também funciona com as crianças. Mais um texto para compartilhar, Provérbios 12:1 diz assim: o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um burro. Ou seja, se você quer que o comportamento do teu filho, que a birra, seja uma coisa diferente no teu dia a dia, que acabe, ou que seja mais tranquilo de acontecer, ame o cérebro da tua criança, ame o conhecimento, a cacholinha dela, porque você precisa entender que você não vai mudar o comportamento da tua criança, desse comportamento de birra, enquanto você não amar, não quiser conquistar a mente dela, conquistar o ouvido dela. Não vai funcionar. Gente, é sério. Coloque em prática o que eu disse para vocês. Coloque em prática de dar tempo, toque e boa conversa. Tempo, toque, boa conversa. Tempo com qualidade, sem tela, porque tela é uma coisa que sobrecarrega a mente da criança. Criança sobrecarregada vai trazer um comportamento que você não quer. Vai trazer uma criança agitada, uma criança que joga tudo, uma criança que grita, uma criança que bate, porque ela foi sobrecarregada. Falta de tempo teu também vai sobrecarregar a criança. Ela vai de alguma forma falar para você que ela não está gostando. Ela também vai começar a gritar, bater, brigar, porque ela está querendo o teu tempo. Então, mesmo que quando ela faça uma coisa errada aos seus olhos, você pare e brigue com ela, ela vai falar: opa,
consegui um tempinho pra mim. Não importa se ele foi com qualidade ou boa qualidade, mas gente, olha o que a gente está ensinando pro cérebro dessa criança. Então é melhor a gente ter sim esse tempinho dentro da tua realidade. Reveja os teus horários. O bom é que essa criança tenha tempo com quantidade e qualidade. Não é possível quantidade? Então um pouco de tempo durante a semana que for, seja com muita qualidade. Você e a criança, olho no olho, interagindo, sem nada para atrapalhar. O que mais sobrecarrega a mente e a emoção da criança? Exagero de coisas para fazer, exagero de atividades. Essa criança vai na escola e ainda tem aula de judô, e ainda tem aula de natação, e ainda tem aula de inglês, e ainda... Ela não tem tempo para o ócio. Ela não tem tempo para brincar livremente, para fazer o que ela quiser, ou se ela não quiser fazer nada, não fazer nada. Ela não tem tempo. Isso vai sobrecarregar a tua criança. Então toma cuidado para não exagerar. É importante tudo isso? É importante, mas é muito mais importante o desenvolvimento cerebral bom, tranquilo e o desenvolvimento emocional de forma serena do que a gente acelerar processos. Essa criança vai ter tempo, ela vai ter tempo para fazer tudo isso. Então toma cuidado com os exageros. Ela precisa de tempo livre para ela precisa ter mais tempo livre do que fazendo alguma coisa. Mas e o que fazer quando a criança estiver em birra? Primeiro, você não vai conseguir falar com essa criança, tentar mudar ela, nada. Não. Primeiro você vai ter que estar ali disponível para ela e tentar se conectar com o seu lado emocional, porque na birra a criança está puramente na emoção. Primeiro vai tentando entender por que chegou na birra, o que aconteceu que chegou na birra. Ela estava com sono e eu não vi os sinais de sono e aí acabou virando uma birra. Ela estava com fome e eu não vi os sinais de fome, acabou atrasando a hora da comida. Ela ficou demais nas telas, enfim, vai procurando ver o que sobrecarregou, alguma coisa sobrecarregou essa criança. E também fique disponível para essa criança, esteja ali para se conectar com a emoção dela, porque o que está ali no cérebro dela turbinadão é a emoção, e a emoção está no caos. Então tenta se conectar com essa emoção da criança ali. Seja sensível. Deixa essa criança num lugar que ela possa, sim, fazer essa birra desde que ela não se machuque, não machuque outra pessoa e não quebre alguma coisa próximo a ela. Então permita, se você está em casa, coloque alguma coisa perto dessa criança, almofada, tapete, que se ela fosse jogar ali no chão e tal, ela vai ficar protegida e fique ali disponível para ela, fique junto, seja gentil, fale que você entenda aquela situação que ela está passando. Vamos dizer que a birra começou por causa de um sono que você não percebeu os sinais de sono. Fala, eu entendo que você tá com sono, tá cansado, é ruim, né, a gente não conseguir dormir, e aí vai dando alternativas para ela. Você quer que eu te dê um abraço? Você quer vir no colinho da mamãe? Vai dando sugestões e vai tentando levar ela pro sono, porque ela tá precisando disso, mas nesse sentido, sem briga, sem imposição, um tom de voz tranquilo, sem gritaria, porque isso só vai piorar. Mas principalmente dê tempo para essa criança. Ela vai precisar de tempo porque ela vai embarcar nesse barquinho aí, ó, e vai espernear e gritar e tá tudo bem, né? Fazendo essas três coisas de proteger ela, proteger o próximo e não deixar nada quebrar em volta, tá tudo bem. Ela precisa descarregar aquilo. Aquilo tem que sair para você conseguir conquistar o ouvido dela e conversar com ela. Tá, ela foi se acalmando, você foi sensível, esteve presente ali. Aí o que você vai fazer depois? Você vai levar essa criança para pensar em opções, que quando isso acontecer de uma outra vez, o que ela pode fazer? Pergunte para ela, vê se ela tem alguma coisa para falar. Se ela não tiver, dê 2, 3 opções para ela. E aí sim, você vai direcionar para o que você acredita. Sempre ao final, que acabou a birra, passou tudo, aí sim você vai ter uma conversa para o lado racional do cérebro da criança. Falar para ela quais são os seus princípios inegociáveis, que tudo bem ela ter birra, ela ficar chateada, brava, espernear, tá tudo bem, isso acontece. Explicar para ela que emoção que foi aquela, o que ela sentiu, e você vai contar para ela o que você não aceita. Né, que ela pode fazer tudo isso, mas alguma coisa é inaceitável. Por exemplo, nisso tudo ela foi e bateu com a mão no seu rosto. Não foi porque ela quis, foi uma reação de tudo que estava acontecendo com ela. O cérebro dela está em desenvolvimento e ela não sabia o que estava acontecendo. Mas você não aceita bater no rosto.
Então você tem que explicar. Fala, isso não é aceitável, o porquê que não é aceitável, quando ela faz o que você sente quando ela tá fazendo isso, né? Então, na prática, é mais ou menos assim que você vai poder lidar. Certo, gente? Então eram essas as dicas que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham entendido que o segredo para acabar com a birra do teu filho é o ouvido. Saber conquistar o ouvido. Coloca aí. Agora eu deixo um desafio para você. Coloque em prática isso que vocês aprenderam aqui e me conta depois de 10 dias os resultados. A partir de 7 dias você já vai começar a ver. Mas depois de 10 dias eu tenho certeza que vai haver mudança. Se não houve, é porque em algum processo aí faltou alguma parte, pulou algum processo. E se você ficou com mais dúvida ainda, for colocar na prática e ficou com dúvida em alguma coisa, me conta nos comentários que eu sempre procuro responder a todos. Certo? Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like pra mim, aperte esse botãozinho aí, eu agradeço. E também vou deixar para vocês na descrição desse vídeo um livro chamado O Cérebro da Criança, que fala muito sobre essa parte de se conectar com a parte emocional do cérebro, para depois a gente trabalhar a parte racional, que também vai ajudar vocês nesse período da birra. Um beijo, até a próxima!